Há frases que atravessam o tempo como se carregassem uma senha divina. Não são apenas palavras, são chaves. Uma única frase, dita no momento certo, pode mover o invisível, mudar o rumo de uma vida e realinhar o destino inteiro de uma alma. Muitos passam a vida repetindo as mesmas palavras sem perceber que estão reafirmando a própria prisão. Mas há instantes raros, silenciosos e precisos, em que a consciência desperta e pronuncia algo diferente, e nesse momento, o universo se reorganiza. Joseph Murphy dizia que toda palavra é uma forma viva de energia, e aquilo que você afirma com emoção torna-se fato no mundo. O verbo é o instrumento do espírito, e quando o verbo se alinha ao sentimento, ele não descreve a realidade, ele a cria. Por isso, este não é um vídeo sobre linguagem comum. É sobre o poder vibracional da palavra, sobre o instante em que o som invisível do coração se torna comando e o destino, obediente, muda de direção. Há uma dor que não se ouve, mas ecoa. A dor de quem vive, repetindo o mesmo roteiro mental, preso a frases que já perderam sentido, mas continuam governando a vida em silêncio. São expressões pequenas, quase automáticas. Nada dá certo para mim, não tenho sorte, sempre foi assim. Frases que se transformam em códigos vibracionais, moldando o campo ao redor, determinando o que o corpo sente e o que a alma acredita ser possível. Joseph Murphy explicava que toda frase pronunciada com convicção é uma ordem dada ao subconsciente. E o subconsciente é exato, fiel, matemático. Ele não julga, não distingue o bom do mal, apenas obedece. Aquilo que você repete com emoção se torna instrução, e a instrução se converte em experiência. Bruce Lipton, com a epigenética emocional, levou essa sabedoria à ciência. Hoje, sabemos que palavras e pensamentos alteram a bioquímica celular, mudam a forma como os genes se expressam, transformam o corpo em reflexo direto da vibração interior. O corpo é o alto-falante da mente. Cada frase é uma frequência. Cada emoção é uma nota que afina ou desafina o organismo inteiro. Tudo começa com o som invisível, o som do pensamento, e o que pensamos com insistência se transforma em trilha sonora do destino. Imagine uma orquestra. Uma única nota fora do tom pode mudar a harmonia inteira. Assim também, uma única frase dita no momento certo pode alterar a vibração de uma vida inteira, porque o universo responde à coerência, não ao volume. É a pureza da nota, não o seu tamanho, que faz o campo se mover. Este é o convite, compreender como a palavra pode ser mais do que som, como o verbo, quando carregado de verdade, abre portais entre quem você foi e quem está pronto para se tornar. O som invisível já está dentro de você, aguardando o instante em que será pronunciado com fé. A maioria das pessoas fala para desabafar, não para criar. Transformam o verbo em catarse, não em comando. E sem perceber, semeiam frases no campo fértil do subconsciente, frases que germinam, crescem e moldam silenciosamente a realidade. Joseph Murphy dizia: você se torna aquilo que repete em silêncio. Essa frase é mais do que um alerta, é uma lei espiritual. O subconsciente não distingue o que é brincadeira, o que é desabafo, o que é ironia. Ele apenas ouve e obedece. Cada palavra é recebida como decreto. A neurociência explica o porquê. O cérebro não diferencia o que é imaginado do que é vivido. As palavras internas geram impulsos elétricos idênticos aos de uma experiência real. Assim, quando alguém repete, "não sou capaz", o corpo produz química de impotência, o coração desacelera, o sistema imune reduz a vibração, e o campo energético registra essa baixa frequência como padrão. A consequência é vibracional. Quem se acostuma a frases de medo, culpa ou fracasso programa o campo ao redor para responder na mesma sintonia. O universo, coerente por natureza, devolve aquilo que encontra como ressonância. A palavra se faz carne. Há uma armadilha sutil nisso: a repetição inconsciente. O ser humano repete o que acredita e acredita no que repete. É um ciclo fechado que só se rompe quando há consciência sobre o que se diz. As palavras são senhas. Cada frase é um código vibracional que destranca ou bloqueia dimensões da experiência. A pergunta que ecoa é simples, mas transformadora. Qual mundo você está acessando com as palavras que repete todos os dias? Bruce Lipton diria que as palavras são instruções genéticas de energia.
Assim como o DNA responde a estímulos elétricos e químicos, o campo humano responde a estímulos vibracionais. Quando a linguagem é negativa, o corpo se contrai. Quando é positiva e coerente, as células se expandem e o fluxo da vida volta a circular com naturalidade. Subestimar o poder das palavras é desligar o próprio interruptor de criação, porque o universo é literal. Ele não interpreta metáfora, ele traduz vibrações, e cada frase que sai de seus lábios é uma coordenada que define o caminho da energia. As palavras constroem, as palavras destroem, e o destino nada mais é do que a soma das frases que você acreditou serem suas verdades. Toda palavra pronunciada é uma onda, toda onda, uma frequência, e toda frequência, uma força criadora em movimento. A física quântica e a espiritualidade se encontram exatamente aqui, no ponto em que o som deixa de ser apenas som e se transforma em arquitetura vibracional. O universo não é um espaço vazio, mas um campo sensível, moldável pela intenção. E a intenção se manifesta primeiro pela palavra. Joseph Murphy chamava esse princípio de o verbo criador. Ele dizia que a oração científica é a arte de usar a linguagem com consciência, como um código de comando. Não se trata de falar por falar, mas de alinhar a emoção e a crença ao som emitido. Quando isso acontece, a frase não descreve uma possibilidade, ela se torna uma ordem vibracional para o campo quântico. Bruce Lipton, observando a interação entre mente e biologia, descreve algo semelhante. A vibração sonora altera o comportamento celular. As palavras que pronunciamos criam microcampos de ressonância que reorganizam a estrutura da matéria. Cada célula, cada átomo, cada partícula responde ao som da coerência. A ciência chama isso de ressonância harmônica, o fenômeno em que frequências semelhantes se alinham e se reforçam mutuamente. O mesmo ocorre no plano espiritual. Quando a palavra é dita com emoção verdadeira, ela ressoa no universo como uma nota pura, capaz de reestruturar realidades. A palavra não é apenas som, é geometria. O verbo, quando pronunciado com fé, cria forma invisível. É por isso que as afirmações vazias, sem sentimento, não produzem mudança. O campo quântico não responde ao som mecânico, mas à vibração coerente entre intenção e emoção. Murphy dizia: não é o que você diz, mas o que sente ao dizer, que molda o destino. A emoção é o combustível. A palavra é o veículo e a crença é o condutor. Quando esses três se alinham, o resultado é inevitável. Manifestação. Pense na água, matéria sensível, capaz de registrar vibrações. Experimentos mostram que sons harmoniosos criam cristais perfeitos, enquanto sons agressivos geram formas caóticas. O corpo humano, formado em grande parte por água, reage do mesmo modo. Palavras de amor estruturam, palavras de medo desorganizam. Assim, toda frase que pronunciamos desenha padrões invisíveis em torno de nós. Esses padrões são o molde energético de tudo o que chamamos de realidade. E quando o verbo se torna coerente, o campo se reorganiza. A linguagem, portanto, não descreve o mundo, ela o projeta. A matéria é apenas o eco do verbo que a criou. Toda criação tem seu instante exato, nem antes, nem depois. O universo é uma sinfonia de tempos perfeitos, e dentro dessa orquestra, cada palavra dita na hora certa tem o poder de mudar um destino. Há uma diferença profunda entre falar e ser ouvido. Uma frase, mesmo cheia de sabedoria, pronunciada fora de tempo, é apenas ruído. Mas a mesma frase, dita no momento em que a alma está aberta, torna-se revelação. Joseph Murphy explicava que o estado mental receptivo é o solo fértil do subconsciente. Não é a frase que contém o poder, é o estado de consciência em que ela é recebida. A mente precisa estar suave, em sintonia com a fé, para que a semente vibracional penetre e floresça. O universo se comunica por sincronicidade. O tempo certo não é um acaso, é uma convergência entre o interior e o exterior. Quando o coração entra em coerência com o propósito, a frase que liberta chega. Pode vir de um livro, de uma conversa, de um pensamento súbito, mas sempre chega. Essa é a magia silenciosa do verbo. Ele se torna instrumento divino quando encontra o instante de ressonância. Uma semente lançada em terra seca morre, mas lançada na estação da chuva, floresce sem esforço. Assim também é a palavra criadora.
Ela germina quando a consciência está úmida de fé, quando a alma, cansada de lutar, se rende e se abre ao novo. Quantas vezes uma simples frase muda o rumo de uma vida? Eu posso, eu sou digno, tudo está se reorganizando para o meu bem. Essas palavras, quando ditas no instante em que a mente está pronta, não são apenas consolo, são código de realinhamento energético. Murphy dizia que o milagre acontece quando o subconsciente aceita uma ideia nova como verdade. E essa aceitação só é possível quando a emoção e o pensamento estão em silêncio, quando o coração deixa de resistir e o verbo penetra como luz em sala escura. O tempo certo não é o do relógio, é o do alinhamento interno. É o instante em que você para de tentar mudar o mundo e se permite ser mudado por uma frase. Nesse momento, o verbo se torna frequência. E a frequência, em harmonia com o universo, começa a redesenhar a realidade com precisão divina. A mente consciente fala, mas o subconsciente sente. É ele o verdadeiro criador da realidade, o solo invisível onde as sementes das palavras germinam. E como todo solo, ele não responde à forma da semente, mas à vibração que a acompanha. Joseph Murphy dizia que o subconsciente aceita o que você sente como verdadeiro. Não importa se o que você afirma é real ou imaginado, justo ou injusto, possível ou impossível. Se há emoção coerente, o subconsciente obedece. Por isso, a palavra só cria quando se funde a emoção. Quando o verbo e o sentir se tornam um só movimento, o comando é registrado no campo quântico com força suficiente para moldar a matéria. Bruce Lipton explica isso através da biologia da crença. Durante estados mentais mais tranquilos, especialmente entre a vigília e o sono, o cérebro entra em frequência alfa e teta. Essas frequências diminuem o julgamento racional e abrem o portal do subconsciente. É nesse ponto que as palavras deixam de ser sons e passam a ser energia. Murphy recomendava repetir frases antes de dormir, porque nesse instante, o corpo relaxa e a mente consciente cessa o controle. O que se diz nesse momento é gravado no campo profundo da mente, onde as instruções se tornam realidade em potencial. Mas há um detalhe essencial: coerência. Repetir uma frase positiva enquanto o corpo vibra medo é criar dissonância. O campo não entende contradições. O universo não lê palavras, lê frequência. E a frequência mais pura é a da emoção em harmonia com o verbo. Por isso, não é o esforço que cria, é a rendição. A criação nasce do estado de confiança, quando a mente cessa o esforço de convencer e o coração passa a sentir a verdade como já existente. Falar com o subconsciente é como regar a alma. Não se trata de forçar o crescimento, mas de nutrir o terreno com fé, paciência e constância. A cada palavra dita com sentimento, uma nova vibração se estabelece e, pouco a pouco, o invisível começa a se reorganizar. Murphy dizia que o subconsciente é servo da emoção dominante. Isso significa que o que você sente ao pronunciar o verbo é mais importante do que o verbo em si. A emoção é o fogo que acende a criação. A palavra é apenas o pavio. E quando ambos se encontram, quando o verbo carrega o calor do sentimento e o coração está em coerência com a intenção, o subconsciente desperta e o milagre começa a tomar forma. Há uma fronteira invisível entre desejar e criar. E essa fronteira é atravessada por duas palavras sagradas: eu sou. Desde os antigos textos místicos, essa expressão carrega o som da criação. Joseph Murphy dizia que eu sou é o nome divino em ação, a ponte entre o humano e o infinito. Quando você afirma eu sou, o universo entende que a consciência assumiu a autoria da própria existência. O verbo, nesse instante, deixa de ser linguagem e se torna decreto vibracional. Toda transformação verdadeira começa quando alguém ousa declarar algo novo sobre si mesmo. Não é um ato de esperança, mas de lembrança. O eu sou desperta o que já estava latente, adormecido sob as camadas da dúvida. É a voz da alma retomando o comando do destino. Murphy ensinava: quando você diz eu sou saudável, eu sou próspero, você não descreve o que é, você cria o que será. Cada eu sou, pronunciado com fé, acende uma centelha divina. O subconsciente recebe o comando como verdade e as forças invisíveis se movem para materializá-la. O erro está em afirmar eu quero
O querer projeta o desejo para o futuro e o mantém fora do alcance. O eu sou, ao contrário, ancora a vibração no presente. O único tempo em que a criação acontece. Neville Goddard chamava isso de assumir o sentimento do desejo realizado. Ele dizia que não é a frase em si que muda o destino, mas a consciência que a pronuncia como fato já cumprido. Uma mulher contou a Murphy que, após anos de medo e indecisão, passou a repetir todos os dias, em silêncio e com emoção, a frase: "Eu sou guiada pela inteligência divina." 30 dias depois, oportunidades inesperadas começaram a se alinhar. Emprego, saúde, serenidade. Tudo começou a se reorganizar em torno dessa nova vibração, porque o eu sou é o ponto de convergência entre a palavra e a essência. Quando a consciência reconhece sua natureza criadora, o universo responde como um espelho que reflete apenas o que está desperto. A frase certa é como uma chave vibrando na fechadura do destino, mas a chave só gira quando a consciência reconhece que já possui o poder. E é nesse instante, simples, silencioso, absoluto, que o eu sou deixa de ser palavras e se torna vida. O destino não muda pela força, nem pela pressa. Ele se transforma silenciosamente, no instante em que uma nova verdade é aceita dentro da mente. Toda mudança nasce quando o subconsciente se curva diante de uma ideia que vibra como certeza. Joseph Murphy dizia: "O subconsciente aceita o que você sente como verdadeiro, mesmo que seja mentira para o mundo." Essa é uma das leis mais sutis e poderosas da criação. O que você sente como real se torna real, ainda que tudo ao redor diga o contrário. Neville Goddard completava: "Assumir o sentimento do desejo realizado é a ponte para o milagre." Quando você sente o novo estado como fato, o universo reorganiza circunstâncias, pessoas e caminhos para refletir esse estado interior. Nada externo precisa mudar primeiro. A transformação começa no campo invisível. A palavra é a faísca, o sentimento é o fogo e a fé é o vento que o mantém aceso. Quando essas três forças se unem, o verbo se converte em frequência e a frequência se torna realidade. A criação é simples, mas exige entrega. Não é repetir por repetir, é permitir que a frase escolhida desça do pensamento ao coração e se torne vibração constante. É sentir o eu sou ecoando em cada célula até que a alma reconheça: isto já é verdade. Escolha uma frase que resuma a vida que você deseja viver. Repita-a até que ela deixe de soar como desejo e comece a soar como lembrança, porque tudo o que parece distante já existe. Apenas aguarda sua vibração corresponder. O universo é como um eco. Ele não cria, ele repete. E o que ele repete é o som da sua convicção. Quando você muda o tom interior, o mundo muda a melodia. O verbo se faz frequência, a frequência se faz vida, e a vida, em sua perfeição silenciosa, apenas responde àquilo que você declara com fé. Quando a frase certa nasce do silêncio e é dita com verdade, ela não muda o futuro, muda o campo que cria o futuro. E é assim, entre a palavra e o sentir, que o destino se reescreve em luz. Se esta mensagem ressoou dentro de você, talvez não tenha sido apenas um vídeo, mas um lembrete. Um lembrete de que a criação não está distante, nem fora, mas pulsa agora, dentro da consciência que escolhe as palavras certas. Cada frase dita com amor é uma semente luminosa e cada pensamento em paz é o solo fértil onde o destino floresce. Você não precisa correr atrás do milagre, basta alinhar o verbo à emoção e permitir que o campo divino faça o resto. Enquanto você vive, o universo o escuta e o som da sua alma, quando pronunciado com verdade, torna-se música nas esferas invisíveis. O verbo é o instrumento, o coração é o músico e a vida é a melodia que se revela. Que esta reflexão siga vibrando dentro de você, lembrando que o poder criador não está em frases mágicas, mas na vibração sincera de quem finalmente diz: "Eu sou." Se sentir que esta mensagem tocou algo essencial, compartilhe-a com quem também precisa recordar o som invisível que cria o destino. Cada partilha é uma nova onda que se espalha, e toda onda retorna multiplicada. Permaneça em silêncio por um instante, sinta a energia desta verdade ecoar, e deixe que o verbo continue fazendo o que sempre fez desde o início dos tempos: criar.